Bem-vindo à nossa aula de número 11 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos modernismo. Antes que comecemos a falar de modernismo propriamente, é necessário que saibamos como ele começou. Na aula anterior, você conheceu o pré-modernismo, que foi um período de transição, o qual ocorreu de 1902 até 1922. Durante esse período, destacamos as principais personalidades literárias e suas produções. No entanto, além de Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Augusto dos Anjos, várias outras pessoas estavam descontentes com a produção instituída e começaram a se engajar nas discussões e diálogos promovidos a respeito de novas correntes literárias. Além disso, muitos deles estavam estudando as vanguardas europeias. Uma delas é Graça Aranha, que já havia escrito antes o romance Canaã, e agora se envolve novamente nas discussões do novo movimento em gestação. Vale salientar que artistas de diferentes segmentos se envolveram nessa nova proposta, fazendo com que as distâncias entre as áreas diminuísse. Como exemplo disso, podemos citar Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. Assim, alguns eventos e produções foram acontecendo, pensando em promover uma arte que valorizasse uma cultura mais brasileira, algo que fosse mais nosso, mais a nossa cara, que tivesse a nossa identidade. Dessa maneira, alguns artistas se reuniram e idealizaram um evento no qual conseguissem juntar todos os anseios a respeito desse momento. Esse evento foi a Semana de Arte Moderna, a qual chocou a sociedade paulistana pela ousadia na forma, nas cores, na temática. Polêmico, o evento apresentou literatura, discussão a respeito das diretrizes do novo período, artes plásticas, música e dança. Aqui na nossa tela vocês podem ver o folheto de divulgação da Semana de Arte Moderna e também uma fotografia dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Aqui nós temos também um cartaz de apresentação musical de Vila Lobos, que se apresentou na semana, o programa do festival e uma das telas, O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, muito polêmica pela coloração utilizada na pele do retratado, que era o Mário de Andrade. A Semana de Arte Moderna causou muita polêmica e foi um marco na história da literatura brasileira. É ela que inicia a primeira fase do modernismo no Brasil, em 1922. A charge ilustra o fato, pois embora a sociedade não desse credibilidade aos artistas, eles defendiam a mudança no âmbito cultural. Toda essa mudança ela vai ser defendida na literatura por meio de algumas medidas. Vejamos então. Para começar a falar dessas mudanças, nada melhor do que falar das características do movimento, as quais são muitas. Entre elas, podemos elencar liberdade formal, com a presença de versos livres e brancos, muitas palavras em liberdade, trazendo a oralidade para dentro do texto literário. O uso de pontuação relativa, ou seja, às vezes utilizam a pontuação e outras não. Síntese na linguagem, utilizando-se de fragmentos de narrativa, por exemplo, como uma estratégia de flashes cinematográficos. A busca por uma língua mais brasileira, mais popular e mais coloquial, do jeito que o povo fala. A temática está voltada para o cotidiano, valorizando os aspectos que o envolvem. Além disso, o humor, a piada, a ironia está presente nas produções literárias. A presença de aspectos urbanos por meio de expressões que nos remetem ao espaço, a esse espaço. O nacionalismo a fim de retomar as raízes e valorizá-las culturalmente. O subjetivismo, uma vez que houve a valorização da produção individual, ou seja, o que eu quero saber? E, por fim, a reflexão cultural, possibilitando um espaço de diálogo. A primeira fase
primeira fase modernista apresentou produção literária em prosa e em verso. Tanto uma quanto a outra trouxe muita inovação, explorando cada uma das características apresentadas. Vale a pena saber o porquê esse pessoal influenciou de maneira tão intensa toda a produção cultural que foi posterior ao movimento. Aqui na tela nós temos várias obras que foram publicadas nesse período, A Cinza das Horas e Carnaval, do Manuel Bandeira, Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade, Brás Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, e Macunaíma, que é um grande ícone desse momento, né, do Mário de Andrade. Durante a primeira fase do modernismo, alguns escritores ganharam destaque. Dentre eles, vale salientar alguns nomes. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Os dois primeiros, embora apresentem sobrenomes iguais, não apresentam laços de parentesco. No entanto, foram amigos durante um longo período e estiveram juntos na organização da Semana de Arte Moderna. Vamos então conhecê-los um pouquinho mais. O primeiro escritor a ser mencionado, Mário de Andrade, foi durante muito tempo considerado o mais importante da primeira fase. Apontado pelos críticos literários como uma mente peculiar e notável no que se refere à criatividade e construção narrativa, o escritor é versátil tanto na prosa quanto no verso. No entanto, o que lhe rendeu grande reconhecimento foi Macunaíma, considerado uma metáfora do sujeito brasileiro. Além dessa obra, outras merecem destaque, como Pauliceia Desvairada, Amar, verbo intransitivo, Há uma gota de sangue em cada poema, o qual ele publicou como um pseudônimo, que era Mário Sobral. E A Escrava que não é Isaura, que foi um ensaio declamado nas Semanas de Arte Moderna. Logo em seguida, temos Oswald de Andrade, uma personalidade muito excêntrica. O escritor gostava de curtir a vida, estar em boa companhia e curtir a arte também. Essas são algumas das informações biográficas de que dispomos, pois sua vida foi bem intensa. Herdeiro de uma fortuna advinda do café, ele sofreu com a crise da queda da Bolsa de Nova York, em 1929. No que concerne à literatura, Oswald talvez tenha sido o mais ousado dos modernistas nas experiências com os versos, mostrando em sua obra uma ruptura muito ampla em relação ao passado. Além disso, sua obra era crítica, piadista e trazia muito humor. Vale a pena salientar entre seus títulos o Manifesto Antropófago, Serafim Ponte Grande e Memórias de João Miramar. Continuando então, diferente de Mário e Oswald de Andrade, ambos apaixonados pelo modernismo, idealizadores do movimento desde seus primeiros passos, a história de Manuel Bandeira com esse período literário foi um pouco diferente. Quando a Semana de Arte Moderna aconteceu, ele já havia publicado A Cinza das Horas e Carnaval. Estas tinham influências simbolistas. Dessa maneira, ele não estava envolvido diretamente na organização do evento, mas colaborou de maneira indireta, ou seja, um de seus poemas foi lido durante o evento. Este, intitulado Os Sapos, era uma paródia a um poema parnasiano, Profissão de Fé, do Olavo Bilac, o qual já mencionamos na aula 8, quando falamos em parnasianismo. Nele, o poeta critica os poetas parnasianos e toda a sua maneira de escrever. Este fato causou grande furor na plateia e a apresentação foi vaiada. Muito pessimista, sua obra é marcada pela tragédia pessoal da doença e do pensar na fugacidade da vida. Sua poesia apresenta várias facetas, as quais vai da reflexão pessimista até o saudosismo da infância, a crítica social a respeito das mazelas que atingem o ser humano, os pormenores do cotidiano, entre outros.
De valor inestimável para a consolidação do modernismo no Brasil, Bandeira é muito conhecido por retomar a Pasárgada mais uma vez na literatura. O último autor do nosso quarteto a ser citado será Alcântara Machado. Sua obra, de maior destaque, é composta por uma série de contos sobre alguns bairros tradicionais da cidade de São Paulo e fala sobre a constituição deles durante o início do século passado pelos imigrantes. Brás, Bexiga e Barra Funda são 3 bairros paulistanos, mas aqui é o título da obra do nosso autor, o qual busca da linguagem cinematográfica para compor a narrativa, criando uma dinamicidade incrível. Agora que já estudamos bastante, vamos dar uma olhada nas atividades? Para a nossa primeira atividade, temos uma questão que esteve presente no Enem. Ela nos apresenta a seguinte afirmação. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Continua dizendo, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas. Letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Alternativa B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Alternativa C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Alternativa D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Ou alternativa E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Pois bem, e aí, refletiu sobre os textos e as alternativas? Pensou na melhor resposta para esta questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa A, uma vez que ela nos apresenta a opção que contempla as características que vinham sendo propostas pelos artistas precursores do evento em 1922. Nossa segunda atividade também é do banco de questões do Enem. Ela nos apresenta o seguinte texto. Brasilidade em Construção. É um poema do Oswald de Andrade e diz assim: a Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1, a injustiça de 7, 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e meia dúzia na cabeça dos portugueses. E em volta do poema nós podemos ver várias anotações feitas à mão. A questão diz o seguinte: o poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem: letra A. Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. Letra B. Forma clássica da construção poética brasileira. Letra C. Rejeição à ideia do Brasil como país do futebol. Letra D. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. Ou letra E. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. E aí, qual será a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa A, uma vez que o poema explora elementos socioculturais, característica defendida pelos poetas da primeira fase do modernismo, fazendo referência ao futebol como instrumento de supremacia sobre os portugueses, os nossos colonizadores. Além disso,
As anotações feitas em torno dos versos denunciam possíveis direcionamentos para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. Assim, conhecer as características desse movimento literário é um fator muito importante para a resolução dessa questão. Essa foi nossa 11ª aula do módulo 2 de Língua Portuguesa. Nela nós falamos de Semana de Arte Moderna, modernismo, contextualizando as produções literárias da época, falando sobre os acontecimentos que provocaram o surgimento desse movimento literário, sobre seus principais autores e as suas obras. Até a nossa próxima aula.